Vamos a ela. Muito bem. Então, vamos fazer uma última atualização. Já estamos ao vivo. Vamos ver se tudo aqui vai atualizar. Aqui está certo. Aqui sim. E este aqui sim. Então, está ao vivo aqui. 28 segundos já. Já vamos começar a leitura. Sim, sim, sim. E aqui, por fim. Sim, sim, sim. Então, tá bom. Então, olá a todas e todos. Estamos aqui nessa manhã de quarta-feira, né, Luiz? Quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020, para dar sequência à nossa leitura do Grupo Kairos, o FSM, orientado pela professora Liliana Soares Ferreira. E então estamos hoje, eu e a Luísa, para dar sequência nessa décima leitura, décima sessão de leitura dialogada, podemos dizer assim. A Luísa Braido é pedagoga, minha colega de grupo, e o livro que a gente está trabalhando é esse aqui, do professor Marcelo Badaró Matos. O professor Marcelo Badaró, ele é professor de História da Federal Fluminense, lá do Rio de Janeiro. Então, pensamos que essa leitura sobre a classe trabalhadora é uma leitura importante, principalmente para compreender o contexto de ataques aos direitos sociais, aos direitos trabalhistas. Então, compreender a gênese da classe trabalhadora num panorama mais amplo pode nos fornecer subsídios aí para a gente fazer militância, fazer nossos projetos, enfim, trabalhar, pesquisar academicamente do que se trata o trabalho e a classe trabalhadora. E a gente parou no último encontro, na página 43, onde iniciava um subtítulo. E esse subtítulo, então, vinha tratar de consciência de classe. E é importante, mais até do que imediatamente possa parecer. A ideia de consciência de classe é um tema altamente em disputa dentro do campo do marxismo, porque tem aquela formulação marxiana que fala em que ter consciência, ser uma classe, não exatamente vai conferir à classe a consciência de que é uma classe. Então, começamos aqui um item, parece bastante nebuloso, na medida em que é um item em disputa dentro do campo do marxismo. Ou apenas propostas, o Ricardo nos vê lá de Durham, na Inglaterra, o professor Flávio Furtado nos vê lá do Piauí, no norte do Brasil. Então, temos aí já bastante gente de bem longe nos acompanhando. Então, vamos propriamente à leitura. É isso, Luiz? Algum reparo? Não? Então, beleza. Então, vou a ela. Vamos lá. Diz assim o professor Marcelo Badaró. Até aqui, já deve ter se tornado evidente que a dimensão material objetiva da existência da classe trabalhadora, tem um enquadramento aqui, né? No capitalismo está longe de ser uma questão tratada de forma simplificadora por Marx. Então, ele gastou até agora a constituição histórica da classe trabalhadora e como Marx e Engels trataram essa categoria. Na verdade, diz o Badaró, Marx pensou tal classe não apenas pela sua dimensão objetiva, mas também em função de sua subjetividade coletiva. Isso aqui é um apontamento assim essencial para entender a questão da classe trabalhadora. O Marx, por vezes, e dentro do campo do marxismo, isso não é pelos críticos, não, isso é pelos seus divulgadores, é visto como um economicista, um economista, um materialista, e por isso, então, Marx desprezasse as dimensões subjetivas da consciência, do ser social, e pelo contrário, isso aparece, só que aparece dentro da análise marxiana de uma forma menos, um tanto difusa, e por isso vai parecer aqueles que leem mais
mas apressadamente não identificam. Eu li há pouco, e a gente leu em grupo, vários trechos do texto do professor Alisson Mascaro, que é professor de Direito lá na USP, é um marxista importante, publica pela Boitempo, escreveu Estado e Forma Política, Crise e Golpe, vários livros a respeito de teoria social marxiana, marxismo e direito, né? E o Alisson trabalha profundamente com a questão da subjetividade na ordem do capital. Isso é cada vez mais importante, a gente não pode, de fato, negligenciar esse enfoque. Então, o professor Marcelo Badaró também faz esse enquadramento aqui. Subjetividade coletiva da classe trabalhadora, aquilo que bate aqui dentro, aquilo que nós acessamos pela via da experimentação, nossas sensações, nossos medos, nossas hesitações. O professor Vladimir Safatli, da filosofia da USP, fala a respeito também do circuito dos afetos, um livro belíssimo dele que chama O Circuito dos Afetos, e ele demonstra claramente que o medo é o afeto mais corrente na sociedade brasileira desde essa última década. E o medo, claro, que elegeu, enfim, o vendedor de cloroquina que hoje ocupa a presidência. Portanto, o medo vai fazer parte dessa dimensão subjetiva com a qual cada um de nós acessa o mundo, acessa a realidade. Antes de seguir, também o José Escapim, bom dia. A Sônia Lopes também, bom dia. Sônia, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Então, segue o Badaró. Subjetividade que podemos entender em uma dupla dimensão, completamente combinada na prática. De um lado, subjetividade é um termo associado à consciência de classe. De outro, não dissociado da primeira dimensão. Portanto, é e não é materialidade. É isso que o Badaró me parece que está dizendo. A classe trabalhadora é um sujeito histórico social, um sujeito consciente que pode alterar os rumos da história por meio de sua praxis. Acredito que praxis aqui esteja sendo usada no sentido de ação no mundo, ação efetiva no mundo, compreensão e intervenção no mundo. É a 11ª tese que o Marx escreveu sobre Feuerbach. Os filósofos até agora interpretaram o mundo, mas é hora de transformar. Então, quem achava que o mundo não precisava mais ser compreendido, estava errado, leu apressadamente a tese. Não, era preciso continuar compreendendo o mundo. Sem a compreensão, não pode haver ação. Sem teoria, não pode haver prática. Isso é praxis. Então, por isso que a 11ª tese, é a última, né? Sobre Feuerbach, que estava escrito quem publicou primeiro no fim do século XIX, foi o Kautsky, né, que publicou, o Engels também divulgou, mas ela aparece depois, sempre elas vão aparecer, as teses, é uma folha e meia, né? Elas vão aparecer sempre no escrito A Ideologia Alemã, que ficou inédita até os anos 30 do século XX. Como elas estavam no mesmo conjunto de manuscritos, na mesma caixa, manuseada ali pelos que mexeram nos manuscritos originais de Marx, estava na mesma caixa que os textos sobre a ideologia alemã. A partir dali se publicaram as teses sobre Feuerbach junto com a ideologia alemã. É por isso que sempre no fim da ideologia alemã tem teses sobre Feuerbach, porque o Marx os guardou na mesma caixa. Apenas o Marx são as filhas, né? A Laura chegou a mexer, mas a Eleanor, a filha mais jovem, foi a que mais organizou os manuscritos marxianos. Aliás, está em lançamento, cinema alemão, a Miss Marx, a senhora Marx, ou a senhorita Marx, está em lançamento, ainda está correndo em filmes, em festivais. Eu compartilhei no grupo, Luísa, não sei se você chegou a ver, um filme sobre a Eleanor, que é a narradora. As primeiras biografias de Marx, pai dela, e do tio Engels, né, foram escritos por ela. Aliás, nenhum biógrafo hoje escreve uma biografia do Marx sem citar e sem partir das biografias da Eleanor. E ela foi que organizou boa parte dos manuscritos de Marx, que décadas depois acabou sendo mexido, e lá estavam as teses sobre Feuerbach. E essa é a 11ª tese. Então, muito bem. E aí, então, ela vai dizer, a classe trabalhadora, rumo da história, sua praxis. Muito bem.
Antes de prosseguir também, o professor Djalma, bom dia, o professor Djalma Cremonese, ali das Ciências Sociais, da UFSM, sempre prestigiando, a gente sempre tem trocado ideia. Hoje, à tardinha, estaria disponível o professor Djalma lá para a gente entrevistar o deputado Valdeci. Se precisar, eu estarei a postos, tá bom? Um abração. Então, segue aqui o texto do Badaró. Essa combinação de condicionantes, objetivos e potencial subjetivo aparece em muitos textos de Marx e Engels, como na análise marxiana do processo político francês após a Revolução de 1848, a tal Primavera dos Povos, como o Marx chamou nos escritos que ele fez, enfim, a lutas de classe em França, né? Notadamente em um 18 Brumário, que ele escreveu sobre o golpe do sobrinho do Napoleão, enfim, né? O 18 Brumário do Luiz Bonaparte, que não era do velho Napoleão, mas como o Marx chamava o anão, ele era um sujeito baixinho, como era o tio dele, né? Lembrando apenas uma de suas passagens mais famosas, e aí Marx, os homens fazem a sua própria história, contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles que escolhem as circunstâncias sobre as quais ela é feita, mas essas lhe foram transmitidas assim como se encontram. Então, essa é uma formulação, ela aparece bem no inicinho do 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Não é a primeira vez. O Marx já tinha formulado essa mesma sentença no inicinho da questão hebraica, ou questão judaica para muitos, né? E lá também o Marx formulou, os homens fazem história, mas não fazem como querem, fazem sob circunstâncias que já encontram dadas, determinadas. Então, ao mesmo tempo, eu sou protagonista e, ao mesmo tempo, eu sou fruto daquela sociedade. Então, o sujeito social, ser social, ele é, ao mesmo tempo, determinado e determinante daquela sociedade. Isso, para um positivista, é desconcertante, porque eles, não, para aí, você tem que me dizer, eu li Durkheim, o cara vai te dizer, então o homem é determinado pela sociedade, ou ele é um weberiano e vai dizer, não, para aí, são as ações sociais que constituem primordialmente a sociedade. O Marx vai dizer, não, para aí, nem uma coisa nem outra. Ele faz história, mas não faz como quer, ele faz sob circunstâncias que já estão dadas, materiais concretos que ele encontra ao nascer. Tá? Então, há uma dupla formulação. E isso é dialético, claro, né? Pois bem, agora vem a subjetividade e objetividade do conhecimento que vai aparecer nessas próximas 3 linhas. E diz o Badaró, essa combinação materialista de análise da ação transformadora das coletividades humanas com circunstâncias históricas que as condicionam, ou seja, o sujeito faz a história, mas faz sob circunstâncias condicionadas pela própria sociedade. Um nó na cabeça de quem pensa numa lógica formal, linear, né? Que uma lógica dialética. Tudo é e não é a um só tempo, né? Condiciona é o traço distintivo de toda a obra marxiana. Assim, a construção de Marx, já nos anos 1840, lá a questão judaica é de 43, né? É um Marx ali com 25 anos aproximadamente. Podia superar os materialismos anteriores, inclusive o materialismo de Feuerbach, um filósofo alemão anterior a Marx, profundamente influente. Marx não criou o materialismo, ele o herdou. Marx não criou a dialética, ele a herdou do Hegel. Marx não criou a teoria do valor-trabalho, ele a herdou de Adam Smith. Marx, enfim, né, foi um sintetizador de tudo que lhe foi anterior. Uma síntese bem construída, né? Então, já nos anos 40, podia superar os materialismos de antes, que ele definiu como mecânicos. Claro, o dele era dialético, era e não era. Justamente por evidenciar a importância do elemento subjetivo na atividade dos homens e sociedade. A subjetividade, portanto. Nas palavras de Raymond Williams, aqui uma citação, né, do texto do Raymond Williams, que vai aparecer na nota seguinte, que é palavra-chave, um vocabulário de cultura e sociedade. Saiu pela Boitempo em 2007. Raymond Williams, então, tratando sobre o texto marxiano. A crítica de Marx ao materialismo, que era anterior a ele, né, aceitava as explicações físicas da origem da natureza e da vida,
mas rejeitava as formas derivadas de argumento social e moral. Não há moralismo, claro, no texto marxiano. É uma análise objetiva, qualificando a tendência inteira como materialismo mecânico. Essa forma de materialismo havia isolado os objetos e negligenciado ou ignorado os sujeitos. Isso é interessantíssimo, né? Isolado os objetos, negligenciados os sujeitos, ou seja, era um materialismo absolutamente estéril, ascético, não havia seres humanos nesse materialismo. E o materialismo de Marx é um materialismo radical, como diz o Marx mesmo, né? Radical é tomar as coisas pela raiz, e a raiz do homem é o próprio homem. Em especial, a atividade humana como subjetiva. Daí, ainda o Raymond Williams, daí sua distinção entre um materialismo mecânico convencional e um novo materialismo histórico que incluía a atividade humana como força primordial. São os seres humanos, sujeitos sociais, gente de carne e osso, gente viva, real, que faz a história, que trabalha, que constitui mais valor, enfim, né? Antes de seguir, voltar ao texto do Badaró, o professor Djalma também mandou um abraço para a Luísa. Eu me esqueço, eu tenho esquecido que assim, quando eu faço o vídeo direto no YouTube, eu não consigo botar o comentário aqui para dentro. E quando eu estou aqui no StreamYard, eu consigo. Então, agora eu estou no StreamYard e me esqueço que eu posso promover os comentários e trazer ali, ó. Então, o Apenas Propostas, lá dando bom dia, o Flávio. Aqui, então, eu vou promovendo, eu me esqueço. E tem que, claro, prestigiar quem está nos prestigiando, né? A Sônia, o professor Djalma, o Flávio também tem estado em contato lá com o professor Djalma, participou das lives. Às 19h, hoje o deputado Valdeci Oliveira vai estar no canal do professor Djalma, Política em Tempo Real, e nós vamos fazer uma conversa com o Valdeci, que já foi prefeito de Santa Maria, deputado federal em outras ocasiões, né? Djalma, depois conto contigo, pode contar. Um abraço para a Luísa, diz o Djalma. O Flávio, bom dia, Escapim, Apenas Propostas. Sônia, Djalma, o Flávio dando bom dia a todos e todas. E o Igor, bom dia a todos e todas. Mais um vídeo excelente, qualidade. Obrigado, Igor. Você que é um privilégio contar com a presença de vocês. Seguimos, então, na leitura aqui do texto do Badaró. Voltamos ao livro, portanto. Luiz, a qualquer momento, se você quiser interromper, interrompe. Se quiser ler um pouco, leia. Eu sei que tu é tímida, não gosta de ler, então por isso que eu não sugiro que tu leias. A síntese de Williams parte da crítica de Marx e Engels à filosofia alemã posterior a Hegel, especialmente os jovens hegelianos aparentemente radicais como Bruno Bauer, Marx Stirner. Eu acho que está errado no teu livro também. Qual é a tua edição, Luísa? Tu vê no início aí, é a mesma minha? Tá Marx Stirner? Tá errado, né? A minha edição é 2019. Veja, ó. Não 19. É Marx Stirner, é Max Stirner. E então o Marx e o Engels escrevem a Sagrada Família, que era então a família Bauer. Bruno Bauer, Edgar Bauer, que era primo deles, e um filósofo também, seguidor de Hegel, porém, os jovens hegelianos, era também conhecido como o Clube dos Doutores, né? Enfim, então, era uma crítica aparentemente radicais, porque eles não eram radicais em si, eles eram também idealistas, eles partiam do pressuposto que está lá no prefácio da Filosofia do Direito de Hegel, tudo que é real é racional, e o Marx subverte, não, ao contrário, tudo que é racional, aqui, ó, é real, só vem parar aqui dentro da cabeça, porque existe primeiro no mundo. Então, isso são os hegelianos de esquerda. Os hegelianos de direita eram os idealistas clássicos, né? Então, Max Stirner e, em sequência, Ludwig Feuerbach, que era um pouco mais velho que todos eles. Já um cara mais consagrado, tinha escrito A Essência do Cristianismo, um crítico da religião, esse sim, um crítico irreligioso contumaz. Tudo que se diz que o Marx criticou em religião, quem, em verdade, fez essa crítica contundente foi o Ludwig Feuerbach. O Marx não teorizou sobre religião, não lhe interessava tratar da religião. Religião é um fenômeno.
que expressa o mundo. Para o Marx não era um fenômeno que deveria ser analisado em sua especificidade. Para o Marx era uma espécie de muito simples análise. Por que os seres humanos criam a religião? Porque eles viviam uma vida miserável. Então o que eu tenho que estudar não era a religião, mas a vida miserável. Por isso ele escreveu o Capital, né? Mas o Feuerbach, anterior a Marx, dizia, não, os homens se alienam na religião, então vamos estudar a religião. O Marx, beleza, estuda a religião, mas não é isso o mais importante. Por isso que o Marx não teorizou sobre religião. Aqui, ali, alguma frase de efeito, muitos exemplos sobre religião. Marx era um leitor, inclusive, conhecia os textos da Bíblia e tudo mais, né? Tanto que lá no capítulo 24 ele fala do pecado original, enfim, né? Ele usa muitos exemplos assim do texto bíblico, porque era um texto, sempre foi um texto muito lido, né? Pois bem, adiante então. Então, como Bruno Bauer, Max Stirner, em sequência, Ludwig Feuerbach. Eu vou anotar aqui esse errinho que está aqui no texto. Isso aqui já deve ter sido corrigido, não sei se saiu outra edição, a minha é de 2019, né? Reconhecida como fundadora do materialismo histórico, essa então que aparece na ideologia alemã, o ponto de partida era justamente, e aí a crítica do Marx e do Engels, crítica aos limites de um materialismo ainda preso aos ditames idealistas hegelianos. O Marx estava dizendo o seguinte, eles romperam com o Hegel, mas continuam idealistas. Foi uma ruptura moderada, não uma ruptura radical como Marx e Engels fizeram a partir da ideologia alemã. A ideologia alemã é uma crítica a todos eles de uma forma ampla. A primeira parte da ideologia alemã é a crítica a Feuerbach. E há aquela primeira parte, quem tem uma edição fininha assim da ideologia alemã tem essa primeira parte. Eu li ela quando eu estava na graduação, e agora, uns anos atrás, a Boitempo publicou aquele catatal grossão, assim, que é a ideologia alemã completa, né? Principalmente por sua incapacidade de poder perceber como as ideias e os objetos interagem na realidade, constituída por sujeitos humanos em sua praxis, conforme as notas de Marx, conhecidas como teses sobre Feuerbach. E aí, então, uma citação que é da ideologia alemã, da edição da Boitempo, claro, a edição que a gente está lendo do Badaró é da Boitempo, então eles vão citar a edição da própria editora, né? Então, citando Marx diretamente. O principal defeito de todo o materialismo existente até agora, e o de Feuerbach incluído, é que o objeto, a realidade, o sensível, só é apreendido sob a forma de objeto ou de contemplação. Ou seja, a gente toma da realidade aquilo que a realidade oferece à primeira vista, digamos assim, a sua superficialidade, uma apreensão epidérmica, somente da aparência, vamos dizer assim. Mas não como atividade humana sensível, como prática, não subjetivamente. Daí o lado ativo em oposição ao materialismo, ter sido abstratamente desenvolvido pelo idealismo que, naturalmente, não conhece a atividade real, sensível como tal. O que está sendo posto ali? Bom, o que está sendo posto ali é que o Marx está dizendo, bom, a gente deve fazer uma apreensão mais profunda, isso dependerá da subjetividade, e, portanto, variará entre um sujeito e outro, depende da sua subjetividade. E aí segue a crítica do Marx e do Engels na ideologia alemã. Feuerbach quer objetos sensíveis, efetivamente diferenciados dos objetos do pensamento. Separa, portanto, aquilo que vem parar aqui está separado daquilo que eu apreendo na realidade sensível. Mas ele não aprende a própria atividade humana como atividade objetiva. Ou seja, tem dois elementos. O primeiro é a coisa que existe no mundo, um objeto material, coisal, com propriedades objetais. Aquilo, vou bater na madeira aqui, ó. Você toca, existe uma coisa no mundo. Eu sei que essa coisa tem consistência coisal, objetal. Outra coisa é a minha apreensão, como eu acesso a ela, pela via do tato, por exemplo, ou pela via da visão. Então, dependerá de uma subjetividade. E essa subjetividade tem que ser incorporada na análise. Portanto, o materialismo de Marx é absolutamente humano, subjetivo. O humano implica a ferramenta. Qual é a ferramenta marxiana? O intelecto.
e ao intelecto. E aí, então, o Badaró interpreta isso e diz assim: assim, a valorização da interação entre subjetividade da vida material na atividade humana, uma atividade objetal, aqui entre aspas, no sentido em que se orienta para a criação de objetos a partir de uma intervenção planejada, reaparece em passagens do Capital, nas quais Marx definiu o trabalho concreto, que cria valores de uso. E aqui, para quem não lembra, o trabalho concreto é qual? O trabalho concreto é aquele que cria valores para serem usados. Por exemplo, o trabalho do borracheiro, o trabalho do ferreiro, o trabalho do carpinteiro, o trabalho que cria coisas úteis para a vida, e não o trabalho abstrato, que é trabalho, que cria apenas valor, né? Como atividade orientada a um fim, apropriação do elemento natural para a satisfação de necessidades humanas, condição universal do metabolismo entre homem e natureza. E essa é uma citação lá do Capital, livro 1, então bem no inicinho do Capital. Segue ainda o Badaró e diz assim: além disso, o materialismo histórico, tal como apresentado em A Ideologia Alemã, aliás, sobre isso um pequeno adendo à leitura do texto. O Marx nunca teorizou de forma muito específica, nunca não, poucas vezes, sobre método, separado, um texto sobre método. Por exemplo, você quer aprender o método weberiano, você vai até o Economia e Sociedade, lá vai estar a tipologia idealista, está ali, condensada a metodologia weberiana. Você quer aprender um método de Durkheim, você vai nas regras, as regras do método sociológico. Na introdução está especificamente elaborado a análise metodológica do Durkheim. Do Marx você não vai conseguir fazer isso. O método está entremeado na análise do Capital, de forma bastante consistente. Mas outras vezes ele chegou a fazer isso. Então, são 4 os textos metodológicos, uma hora eu vou parar e vou fazer uma análise deles, inclusive é um diálogo que o Flávio já pediu aqui para a gente fazer. E o Marx apresenta o seu materialismo histórico de forma muito original lá na Ideologia Alemã. Então, quem quer mais ou menos dizer, não, eu queria ler sobre materialismo histórico como coisa, assim, como especificidade da análise marxiana. Bom, então pegue a Ideologia Alemã. Primeira parte dela sobre Feuerbach. Ali fica explicado de forma extremamente didática o que é o materialismo histórico. Como que eu devo analisar o mundo, sempre sabendo que o mundo tem uma historicidade, tem um passado que constitui o presente, portanto, eu devo entender o presente para explicar o passado, e a materialidade, que é a partir da materialidade que eu acesso na vida imediata. Então, o materialismo histórico vai estar presente bem na ideologia alemã. Tá? Pois tem outros textos, depois da Ideologia Alemã, o prefácio de 57, o prefácio da edição inglesa do Capital e o capítulo do método da contribuição à crítica da economia política. São as quatro elaborações mais específicas do Marx sobre método. Muito bem, então, o Feuerbach vai dizer assim, o Marcelo Badaró vai dizer assim, o materialismo, tal como apresentado na ideologia alemã, então percebo, na ideologia alemã que o materialismo histórico aparece de forma mais originalmente elaborado, definia-se também pela negação da autonomia ou independência do elemento subjetivo ideal. Pelo contrário, este é determinado social e historicamente. Não é que não existe, ele existe, mas ele é determinado pela vida em sociedade, pela história que constitui o presente. Longe do livre-arbítrio da concepção protestante liberal, ou seja, o sujeito é autônomo para decidir o seu presente, o seu futuro, sua vida, a ideia de livre-arbítrio, herdado lá da filosofia eivada pelo liberalismo crescente da Europa. Lembro, estamos aqui 3 ou 4 décadas depois da Revolução Francesa, uma grande revolução burguesa, princípios liberais, a razão colocada como forma de explicação de mundo, a ciência e a filosofia extremamente otimista
com o conhecimento e com a capacidade humana de compreender e explicar o mundo. Então, eles diziam, bom, é o livre-arbítrio, o ser humano agora definitivamente negou as trevas da Idade Média, que é um absurdo, né? Dizer que foram trevas, a modernidade foi gestada na medievalidade. Mas eles estavam, então o Marx estava dizendo, não há livre-arbítrio, na verdade. Há um livre-arbítrio junto, concomitante a uma determinação social e histórica, que tem, claro, o princípio protestante liberal muito forte, muito presente, né? E aqui eu lembro, os protestantes, sobretudo os calvinistas, eram os que estavam aqui um pouquinho de 1776, 13 anos antes da Revolução Francesa, atravessando o Atlântico e indo povoar e constituir a grande potência capitalista do século que sucedeu o capitalismo. Então, uma vertente liberal, protestante, e aí o Weber depois vai escrever magistralmente o ethos protestante e o Geist do capital, a ética protestante e o espírito do capitalismo, né? Ou da visão idealista de uma subjetividade constituinte da realidade social. Marx integrou em sua análise vida material e subjetividade. Está vendo? Ó? Aqui a síntese dialética de subjetividade e objetividade. Por meio da determinação de um conceito mais amplo, que remete ao seu objeto de entendimento totalizante do social. O modo de produção. Por isso é tão importante entender o modo de produção. Eu já tenho aqui no canal 2 vídeos na veia sobre modo de produção. Se você não entender o que é modo de produção, você vai ter dificuldade de avançar na compreensão que Marx faz da sociedade. Então, o que é o modo de produção? É a forma que num determinado lugar, num determinado tempo, uma determinada sociedade organiza a sua vida material. Isso é um modo de produção. Estamos agora imersos no modo de produção capitalista. Estivemos em outros, né? Assim, o modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Isso é uma formulação que está lá no prefácio de 57, publicado pelo Marx em 59. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, ou seja, não é a ideia, a mente, o intelecto que determina a vida, mas a vida vivida materialmente que determina o que eu penso, o que eu sou, o que eu faço, o que eu sinto. A religião, não é a religião que determina o meu futuro e a minha vida material, mas a minha vida material que determina como eu imagino as confabulações humanas, como eu concebo o sobrenatural, como eu concebo os deísmos, enfim, né? Os deuses sempre são um reflexo, as religiões sempre são um reflexo da vida que o homem vive. E aqui eu vou me permitir fazer uma formulação. Nós não poderíamos ter uma religião tão miserável vivendo uma vida tão miserável como a temos, né? Então, se você quer entender a barbaridade que são os deuses e a religião dominante do seu lugar que você vive, entenda a barbárie que você vive na vida material. Por que nós vivemos aí, antes de avançar no texto, por que nós vivemos numa sociedade tão machista, misógina, excludente? Ora, vai haver um reflexo disso na religião. É uma religião masculina, onde o profeta é masculino, o papa é masculino, o padre é masculino, tudo é masculino, tudo é masculino. A mulher tem um lugar sagrado da santa, da Maria, enfim, onde sacraliza a maternidade, onde sacraliza... Então, a religião expressa o que a vida material condensa, efetiva, de verdade, né? Então, a gente deve entender o mundo para entender a religião, em vez de ficar estudando a religião para entender o mundo. A Luísa acompanhou todo o meu processo de tese, eu fui estudar isso, eu queria estudar gênero, masculinidade, essas coisas. Aí eu percebi que eu tinha que estudar a vida material para entender como isso se expressa nas relações de sexualidade, de gênero, enfim, né? Mas isso não tem nada a ver, voltemos ao texto. Segue o Badaró e diz assim: a distância entre a afirmação da determinação material em Marx e o determinismo econômico é evidente. Isso é evidente. Então, não é a economia que determina a atividade dos seres humanos, é a atividade dos seres humanos que determina a economia. Não há determinismo econômico em Marx. Isso é uma falácia que os maus interpretadores divulgaram por muito tempo.
e por isso deturparam tanto o pensamento de Marx. E o Badaró reafirma essa afirmação aqui. Tem um vídeo que eu fiz sobre o livrinho aquele do Denis Collin, aquele manualzinho de Marx, ele não está aqui comigo agora, que ele explica muito bem isso, está lá, classe social, determinismo econômico e tudo mais. Então, a distância entre a afirmação da determinação material e o determinismo econômico é evidente. Em primeiro lugar, porque o modo de produção é uma categoria muito mais abrangente, e não um simples sinônimo de economia. As pessoas olhavam determinismo, modo de produção, é como a sociedade economicamente se determina. Não, não é. Modo de produção é como produz e reproduz a vida social. A economia é um desses setores, sem dúvida. Aliás, para o Marx, um setor primordial e muito importante, não se negue isso. Então, que no sentido de economia política clássica, a partir do qual trabalhava a crítica de Marx, também era um termo bem mais amplo do que no sentido hoje dominante entre os economistas. E, às vezes, eles continuam achando que o Marx era um economicista. Além disso, a ideia de determinação tem relação com o que é prévio na praxis humana. Então, determinação, o Bestmund do alemão, né, tem relação com a praxis, bem como com os limites e as pressões que atuam sobre a subjetividade humana no interior mesmo dessa praxis social. Esse sentido fica evidente em outra conhecida passagem da mesma obra. Tudo isso aqui é o prefácio de 57, publicado em 59, aquele livro para a contribuição à crítica da economia política. Tem disponível esse texto, a versão da expressão popular, bota assim, contribuição à crítica da economia política, tem o PDF disponível para vocês lerem, e é o prefácio que o Marx está dizendo isso. Então, mais uma formulação marxiana a respeito disso. Uma organização social nunca desaparece antes que se desenvolvam todas as forças produtivas que ela é capaz de conter. Nunca relações de produção novas e superiores se lhe substituem antes que as condições materiais de existência dessas relações se produzam no próprio seio da velha sociedade. Ou seja, para que uma sociedade se modifique, se transforme, é preciso que ela amadureça as formas sociais que fazem dela ser uma sociedade. É por isso que a humanidade... Essa formulação também é a segunda vez que o Marx faz aqui, tá? Ele fez isso aqui, está na primeira página, aqui o Badaró não cita, mas eu lembro vocês. Na primeira página da questão judaica, na primeira página da questão hebraica, para algumas traduções, o Marx formula isso. Em 43, depois em 59, 57, 59, ou seja, 15 anos depois, o Marx formula de novo. E ele diz assim, isso aqui é genial para quem está desenhando seu objeto de pesquisa e quer estudar a partir do materialismo histórico. Entenda essa formulação. Olha aqui que sofisticada é a análise do Marx. É por isso, diz o Marx, aqui é o texto original, é por isso que a humanidade só levanta problemas que é capaz de resolver. Que ele já tinha dito na questão judaica. Por que a gente só levanta problemas que é capaz de resolver? Porque a gente só vê uma coisa do mundo, um evento que acontece no mundo, como um problema, a gente só problematiza, vê as contradições que ela contém, na hora que, hipoteticamente, já tem a solução para aquele problema. Mas essa é a solução? Não, isso não é a solução. Eu nem comecei a estudar, só apareceu para mim aquilo como um problema, porque eu, imageticamente, intelectualmente, já formulei hipóteses para solucionar aquele problema. Porque se eu não sou capaz de solucionar hipótese para resolver uma questão, a questão não aparece para mim como um problema. É óbvio. Então, as pessoas pensam que muitas vezes aí desenho assim na sua pesquisa, às vezes, aí depois apareceu o objeto. Não, se não aparecia antes, sinto muito, mas você não está no caminho da dialética, você está no outro caminho, da fenomenologia, da hermenêutica, mas no materialismo histórico você não está. Por isso que as pessoas dizem que a gente tem pesquisas a priori. Mas é claro que eu tenho a priori, porque se eu não tiver uma solução, uma hipótese, o que é uma hipótese? Hipo é menor, menos que, abaixo, né? Portanto, não é a tese. O que é a tese? A tese é a confirmação ou refutação parcial ou total das hipóteses. Mas é preciso que eu tenha hipóteses, que eu tenha questões formuladas, que eu tenha perguntas para o mundo. E eu só vou poder formular perguntas para o mundo
quando eu já tenho, intelectualmente, algumas formulações de possíveis soluções para o mundo que eu estou vendo. Por isso que muitas vezes nós somos criticados dentro do materialismo histórico por estar pesquisando algo para o que nós já temos respostas. A resposta que a gente tem que dar é, mas é óbvio, porque se eu não tivesse a resposta, eu não tinha formulado a pergunta. Mas aí é outro detalhe. Eu me debati com isso na minha defesa. O Marcos, eu vou falar, porque ele não está aqui, mas eu vou falar, o Marcos se debateu com isso na defesa dele também. Então, isso é um ponto complicado na perspectiva de análise que a gente adota. Mas eu sigo em Marx aqui. Falei em Marcos, não Marx aqui, tá bom? O colega Marcos Correia também. Ele tem pressupostos de pesquisa que parecem a priori. E não tem nenhum problema. Aliás, nisso está a riqueza. O Marcos já qualificou, está quase se doutorando muito em breve. E isso e a riqueza do trabalho dele reside aí. Então, aí não resiste nenhum problema. Eu tive o prazer e a honra de ser parte da banca e fiz essa defesa lá na banca. Tá bom? Então, terminando aqui a citação. É por isso que a humanidade só levanta problemas que é capaz de resolver. Assim, numa observação atenta, descobrir-se-á que o próprio problema só surgiu, ó, o que eu acabei de falar, quando as condições materiais para resolver já existiam. Ou, os caras esquecem, já existiam, quer dizer que já tem a resposta. Não, tem o ou. Ou estavam, pelo menos, em vias de aparecer. Isso é hipótese. Ou seja, já estava ali, as condições já estavam dadas. Já havia condições concretas para que eu formulasse a hipótese. Porque se não houvesse condições concretas, eu nem hipótese teria formulado, nem questões de pesquisa eu teria, porque aquilo não apareceria para mim como um problema. Eu estou buscando um exemplo, mas eu estou com medo de dar um exemplo e estragar tudo. Então, eu vou evitar. Num outro momento, eu vou formular melhor um exemplo. Agradeço também ao Matheus de bem, bom dia. Quem puder depois dizer de onde está falando. Bom dia. Mais um, esse aqui eu já tinha posto, o Igor Jimenez. Tá bem, legal. Muito bom, muito bom. Voltemos, então, à análise agora do Badaró a essa citação do Marx, tá bom? Os limites impostos pela determinação do ser social, por sua vez, condicionam a capacidade de apreensão da realidade pelos homens e, portanto, de sua intervenção sobre ela, seu potencial como sujeitos da história. Portanto, são sujeitos ativos no narrar, no fazer a história. Eu não vou retomar, porque eu acho que já foi explicado, né? Tais limites, os limites pela determinação social, porque eu não posso ver como um problema algo que eu não tenho condições materiais de ver como um problema. E é isso que ele está dizendo aqui. Tais limites são esses. Tais limites são esses. Eu estou buscando aqui um exemplo, mas eu estou morrendo de medo de dar um exemplo e estragar, como eu já falei. Mas vamos lá. Tá, eu vou dar um exemplo, o mais chulo que eu posso, mas vamos lá. O Gutenberg lá, ele inventou a prensa e aí começou a imprimir textos, e um dos primeiros textos que ele imprimiu era o texto bíblico, né? Por isso popularizou a Bíblia em latim, a Bíblia passou a ser lida por muito mais pessoas, os protestantes mesmo, não precisavam de alguém para interpretar o texto, eles próprios interpretaram, mas isso só foi possível porque o Gutenberg, 50 anos antes da reforma de Lutero, tinha divulgado o texto bíblico impresso aos montes por ali para todo mundo. Pois bem, aí estava lá um monge no meio de um convento na Idade Média e ele queria um texto bíblico. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que copiar, por isso os copistas da Idade Média, né? Ele tinha que copiar à mão. Eu fico pensando por 1000 anos, quantas vezes, meio tchuco de vinho, um monge não transformou, não deu uma arrumadinha, deu uma melhoradinha no texto bíblico, né? Mas aí o monge lá, meio tchuco, de um tinto seco, precisava do texto bíblico e ele disse assim, como que eu vou fazer? Como que eu vou? Tem um problema posto aí, eu preciso de um texto, não tem um texto, preciso resolver esse problema. Qual era a solução que aparecia pela materialidade do mundo que ele vivia? Copiar o texto. Ou, para o monge, aparecia a possibilidade de baixar o PDF. Não aparecia. Não havia condições materiais concretas.
Vou no Xerox, ali ao lado da Universidade, Luiz, ali, como é que é o nome como é o nome dali, fazer uma propaganda. O ponto gráfico. Ponto gráfico, Ananda soprou para mim. Espaço gráfico ali. O monge, na Idade Média, eu vou lá no ponto, eu vou mandar um e-mail para o ponto gráfico pedir o texto bíblico. Não podia, o espaço gráfico. Não podia, porque não aparecia essa possibilidade como real. Não havia condições sociotécnicas, tecnológicas para isso ser feito. Então, o exemplo é absurdo, e eu tentei exagerar no absurdo para parecer mais compreensível, tá bom? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Esse limite. O limite era histórico, o limite era material, tecnológico, sociotécnico. Os limites são apresentados em diversos momentos da obra de Marx e Engels, em especial por meio do conceito de ideologia. Desenvolvido com base na já mencionada crítica da filosofia alemã de sua época, né, apontando a força ainda presente da matriz idealista no materialismo. O Marx e o Engels estão dizendo na ideologia alemã que os caras são materialistas, mas são materialistas ainda presos a um idealismo muito profundo que tem matriz hegeliana, profundamente influente na filosofia alemã do final do século XVIII e início do século XIX. O Hegel morre em 30, né? O Marx já tinha 12 anos por aí, né? Nunca foi aluno de Hegel. Tem professor aqui no YouTube, professor com doutorado, dizendo que o Marx foi aluno de Hegel. Aí eu já ouvi isso. Fiquei quieto, que melhor não... Bom, mas tem professor também na UFSM que diz que a tese do Marx era um manuscrito de 44. Isso o Marcos é prova e ouviu, né? Numa aula, eu e o Marcos, numa aula, e o professor disse em aula. A tese do Marx, e aí não é o Marx, o Vico, o Vicente, eu só vou dizer as iniciais, é VCC, é Vicente Cabreira Calheiros. Ele disse que ouviu na aula que a tese do Marx era um manuscrito. O cara disse em aula isso. Bom, então, quer dizer, bobagem qualquer um pode dizer. Principalmente quem tem doutorado, porque daí ninguém retruca, né? Isso é assim que funciona, viu, Luiz? Então, se tu quiser dizer bobagem, não precisar ser comprometida, faz o doutorado. Se tu não tiver o doutorado, todo mundo vai criticar. Agora, se tu tem doutorado, todo mundo vai ficar quieto. É assim que funciona a vida na academia. Só uma crítica, não resisti. Então, especial por meio do desenvolvido com base na já mencionada crítica da filosofia alemã, então, na matriz idealista do materialismo de seus contemporâneos, bem como as pressões de classe burguesas, das quais não se libertava seu radicalismo. Em A Ideologia Alemã, Marx e Engels demonstraram como as ideias dominantes de uma época não são mais do que a expressão ideal das relações materiais dominantes. São as relações materiais dominantes apreendidas como ideias. Então, as ideias que dominam uma certa época, um certo lugar, são a expressão ideal das condições materiais da vida dessas sociedades. Uma formulação materialista em sua essência, né? É por isso que o Marx e o Engels são materialistas. E a Ideologia Alemã é um texto construído pelo Marx e pelo Engels de uma forma conjunta. A gente não é capaz de identificar o que ali na Ideologia Alemã é do Marx e o que é do Engels. É um texto completamente misturado. Já, por exemplo, a Sagrada Família, houve uma divisão do trabalho. Tem capítulos que a gente identifica perfeitamente a pena marxiana e capítulos que a gente identifica plenamente a pena engelsiana. Então, é um texto bem dividido. A ideologia alemã, não. A ideologia alemã foi um manuscrito guardado e a gente não vê o que é de um e o que é de outro. Tanto que depois, em textos de um e em texto de outro, se repetem algumas formulações. Mas eles eram de tamanha forma orgânicos na escrita, não é capaz da gente identificar o que originalmente é Marx e o que originalmente é Engels, né? Como é um texto absolutamente em conjunto. Isso aqui é brilhante, né? Então, as ideias dominantes de uma época são a expressão ideal de relações materiais dominantes na vida material. E aí, por isso que eu, por exemplo, fui estudar gênero. As relações materiais de uma época, ou seja, a opressão de gênero, a violência de gênero, a misoginia, são a expressão da misoginia, da opressão, da exploração da força de trabalho de uma mulher mais que de um homem, e assim por diante, e tudo o mais.
E aí encerra o parágrafo aqui o Badaró, né? A incapacidade de perceber isso, a ideologia, uma versão invertida da realidade. Então, é isso. O que é a ideologia, a versão invertida da realidade. Ideologia, exatamente em Marx e Engels, ganham a conotação crítico-negativa. Ideologia, inicialmente, era um conjunto de ideias, não necessariamente nem boas nem ruins, criada por um francês chamado Destutt de Tracy, e ele formulou essa ideia. Depois, no final do 18, Napoleão e outros escribas dele, gente que escrevia para ele, escrevia com ele e tal, começaram a tomar a palavra e divulgar essa palavra. E a palavra ideologia, né? A palavra ideologia apareceu assim amplamente. Ideologia como um conjunto de ideias. Marx e Engels dão a ela uma conotação crítico negativa, ou seja, ideólogo é aquele que não compreende por que pensa como pensa, ou seja, não compreende as condicionantes sociais e históricos que fizeram ele entender o mundo tal como ele entende. E, portanto, é a versão invertida do mundo. Parecerá que ideias dominantes determinam o mundo, enquanto que é justamente o contrário, né? Tem um videozinho também aqui no canal do Mauriase falando sobre ideologia, que é sensacional, sensacional. Tem um do Zé Paulo também falando sobre ideologia. Esse é uma categoria importante da teoria social do Marx. Antes de prosseguir aqui, então, ele vai seguir entendendo o que é ideologia. Eu agradeço aqui, ó, para o Matheus de Bem, Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. O professor Flávio, Guilherme, ficou claro como o sol. Tenho que perceber a realidade a partir da capacidade de percebê-la e potencialmente solucioná-la. A historicidade da sociedade é essencial para isso. Perfeito, Flávio, isso aí mesmo. Tudo o que foi produzido só pode ser feito diante disso. Todos os exemplos são exemplos, apenas não se sabem como frutos disso. Isso mesmo, pior é que é assim mesmo, Flávio. O Igor também diz de onde está, São Paulo. Obrigado, Igor. E o Igor está dando risada aqui, eu acho, da crítica que eu fiz à universidade, mas é verdade, viu, Igor? Isso tudo é verdade. Bom, então seguimos. Então o Badaró segue interpretando, estamos caminhando já para o finzinho da nossa aula de hoje, a nossa leitura dialogada de hoje, e diz assim: se em toda ideologia os homens e suas... não, isso aqui é uma citação, desculpa, isso aqui é uma citação lá da ideologia alemã, que vai falar sobre o reflexo da realidade, mas não como ela é. Reflete a realidade, mas reflete ela como... Aí o Marx... Porque, claro, nessa época a fotografia estava surgindo como uma grande inovação tecnológica, então encantava todo mundo, encantou o Marx também. Por isso ele vai fazer esse uso desse... O Marx usa muito exemplos da física. A física aqui estava dando saltos qualitativos muito grandes, né? Logo depois, décadas depois, o Einstein revoluciona a física, enfim, né? Então a física aqui estava crescendo. Então a ótica do campo da física, depois no início do Capital, o Marx chega a dizer, né, que a mercadoria, o que a gente vê é a ação da luz no nervo óptico, ou seja, a física, a ótica aqui era forte na linguagem da época. Então esse é o exemplo aqui já em 46, tá? Porque a ideologia alemã foi escrita em fim de 45. Se em toda a ideologia os homens e suas relações aparecem, não quer dizer que são. Isso é sempre importante em Marx e Engels. Aparecer não é o que ser. Aparecer é bater aqui dentro a realidade que está aí fora. Só que nem sempre bate aqui dentro o que de fato está ali fora. Suas relações aparecem na cabeça, aparecem de cabeça para baixo como uma câmara escura, como a fotografia. A fotografia você vê a imagem invertida. Aí tinha aquele negócio da ótica na física do ensino médio, né? Você vê maior invertida, real, maior não sei o quê. Eu não sei isso, perdi essa aula. Esse fenômeno resulta do seu processo histórico de vida, da mesma forma como a inversão dos objetos na retina resulta de seu processo de vida inteiramente físico. Ou seja, a forma como vai aparecer aqui dentro depende da minha vida material, que eu viver, o mundo real, verdadeiro, né, concreto. Nesse sentido, volta o Badaró, nesse sentido, a ideologia não é simplesmente uma projeção que habita
livremente o plano das ideias, nem uma mera ilusão especular. Quer dizer, a ideologia não é coisa menor. Embora ela não seja a realidade, mas o reflexo da realidade, isso não faz dela menor. Alto lá, cuidado. Aliás, isso é muito importante. E o colega do grupo, Marcos Corrêa, trouxe para o grupo um autor importantíssimo. Ele é da Latinoamérica, me lembro de qual nacionalidade, o Ludovico Silva, escreveu A Mais-Valia Ideológica, a escrita de Marx. É interessantíssimo isso, né? Então, quem quer entender esse processo, leia Ludovico Silva. Livrinhos bem pequenininhos, uma escrita fluente, bem legal. Então, é isso. Não é mera ilusão. Embora seja a falsa realidade, a realidade invertida, ela não é menor. Cuidado. Uma vez que provém do mesmo processo histórico que diferencia a humanidade em classes sociais. Daí que a superação de uma dada expressão ideológica, ou seja, superar uma visão invertida do mundo, não se realize autonomamente no plano ideal. Não é aqui que eu vou conseguir inverter. Depois que bateu aqui invertido, não tem volta. Como é que eu faço para desinverter? Vou inventar a palavra, né? Como é que eu faço para corrigir a inversão, o avesso do entendimento do mundo, a visão invertida do mundo, o falso entendimento do mundo? Eu tenho que agir na mente das pessoas? Não. Eu tenho que agir na materialidade do mundo. Porque a visão invertida aqui é o reflexo da visão invertida ali, no processo de produção. Então, quando eu tenho que agir, eu não ajo na mente das pessoas, nas condições ideológicas das pessoas, mas na materialidade do mundo. Então, Marx vai dizer, daí que a superação de uma dada expressão ideológica não se realize autonomamente no plano ideal, tendo de ser enfrentada no terreno material. Eu tenho que lutar para mudar o fim da exploração da força de trabalho, o engajamento das pessoas, a consciência das pessoas de que são exploradas, lendo um texto, talvez, na internet, para mostrar de onde vem e por que as pessoas não se dão conta da exploração que sofrem dioturnamente, cotidianamente. Nada disso se faz por decorrência imediata e mecânica, pois há também no conceito de ideologia, que aparece na obra de Marx, um sentido não contraditório com o primeiro, e muitas vezes a ele complementar, que abriu espaço para a utilização por alguns marxistas de ideologia como conjunto de ideias, aqui a noção mais ampla que eu citei antes, né? Valores ou visão de mundo de uma determinada classe social. Aí sim, é depois de Marx e Engels. Aí, por exemplo, isso aqui, por exemplo, é uma formulação de, eu não sei se ele vai citar, eu não me lembro. Sim, depois aparece, ó, mas, por exemplo, o Lenin formulou a ideia de ideologia burguesa, ideologia trabalhadora e tudo mais, né? Logo adiante ele vai citar o Gramsci, mas vai ficar para a semana que vem. Aí, então, o Badaró conclui e diz assim, no prefácio já citado, que é o prefácio da contribuição à crítica, o prefácio de 57, então, ao explicar as alterações superestruturais, Marx escreve, estrutura é a sociedade que a gente vive, superestrutura é o arcabouço teórico, político, ideológico, religioso que se forma sobre o mundo. As ideias, como o direito, a educação, as artes, a política, tudo isso estará na superestrutura. É lá que vão aparecer as contradições do mundo, viu? Mas não é lá que as contradições do mundo existem. Isso é fundamental. As contradições estão aqui, só que aqui na vida material, no levantar e trabalhar, chegar no trabalho, bater ponto, exercer o trabalho no balcão. Eu sou balconista das lojas da Renner, na farmácia São João. Sou balconista. Ali eu não consigo ver a contradição ali. Ali eu chego, trabalho, preciso comprar pão, leite, sobreviver. Eu vou e trabalho. Onde é que vai aparecer o absurdo, a barbárie, a exploração que eu sofro no balcão da São João? Nas expressões da vida material, nas formas, nas expressões da vida material. Então, Marx escreve e diz assim, é uma citação lá da contribuição à crítica, do prefácio. É aqui que a gente vai encerrar hoje. É necessário sempre distinguir entre alteração material, que pode comprovar de maneira cientificamente rigorosa, das condições econômicas de produção e as formas jurídicas, políticas, religiosas. Ou seja, a primeira é a estrutura, a segunda é aquilo que a gente passou a conhecer como superestrutura. Dizem, eu já vi gente, outra crítica, lá vai. Hoje eu tô crítico hoje.
Eu já vi gente grande, importante, dizer que o Marx só formulou isso no prefácio de 57 e abandonou. Então, não é verdade. O Marx usou este exemplo na nota 14 do Capital. O Capital, o tal livro maduro, que esses todos também que elogiam dizem, não, ali o Marx estava maduro. Pois é, ele usou a mesma formulação. No Capital, a formulação estrutura e superestrutura aparece 2 vezes. Portanto, o Marx não abandonou. Aliás, o Marx nunca abandonou nada. Isso que é genial em Marx. Ele reformulou, ele incrementou, ele até mesmo revisou alguns conceitos, algumas categorias, mas ele nunca abandonou nenhuma delas. Ele sempre amadureceu, por isso a ideia de amadurecimento, né? Ontem a gente estava lendo os manuscritos, né, no Kairos, e aí a gente viu que as categorias que ele iria desenvolver são as categorias que ele desenvolveu durante toda a vida dele, né? Que ele estudou as mesmas categorias. Perfeito. Só que aparece um pouquinho melhor, por exemplo, a ideia de alienação, ele não usou mais, de fato, mas a alienação, o fetiche, por exemplo, está aivado de alienação. É aquilo ali, só que reformulado, incrementada. Me falta a palavra, como é que a gente... Tem uma palavra que diz quando a gente melhora muito uma coisa. Não quero essas palavrinhas aí do mainstream, né, que diz... Tem gente que vai sugerir repaginou. Não, por favor, repaginou não. Tudo menos repaginou. Repaginou é demais, né? Aí não dá. Para uma quarta-feira... Ele aprimorou, ele viveu, ele seguiu a amadureceu como ser social, né, Luísa? As viveu a vida. Que ele tinha, ele foi modificando. Aí sim. Então, terminando a citação, e é por aqui que a gente vai encerrar. Então, é necessário distinguir entre a alteração material, que pode comprovar de maneira cientificamente rigorosa nas condições econômicas de produção, ou seja, eu posso comprovar cientificamente as modificações no mundo material, por exemplo, a troca do Fordismo para o Toyotismo alterou profundamente a dinâmica com que se extrai o valor da força de trabalho. Isso eu consigo comprovar. Aliás, não precisa nem estudar muito, basta você estudar teorias da administração. Não precisa se envolver muito em teoria social profunda, basta estudar a linha de produção, a linha de montagem, o mundo do Chaplin, o mundo do Ono, né, era o nome dele, me lembro o primeiro nome, o Ono é o da Toyota, né? E aí você vai ver que ali você distingue como que a força de trabalho passou a ser extraída de uma dinâmica muito mais acelerada, a mais-valia relativa, acelerou a extração de mais valor e tornou ela mais velada, mais escondida. E podemos distinguir rigorosa e cientificamente essas identificáveis das formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas. Em resumo, as formas ideológicas porque ali tu não consegue identificar. Tu não consegue identificar. Tu não consegue ver onde é que está lá o problema, porque lá expressa o problema está aqui embaixo, né? Pelas quais os homens tomam consciência desse conflito. Aí é que está o detalhe. A lei, as políticas públicas vão expressar a barbárie que a mudança no mundo material efetivamente promoveu, levando às suas últimas consequências. Um último exemplo, já que esse grupo é um grupo de pesquisa sobre educação, trabalho, políticas públicas, as mudanças na educação. A gente vê que a educação mudou muito nesses últimos, sei lá, da LDB, né, Luísa, de 71, a de 61, reforma de 71, a LDB de 96, a LDB foi mudando. E por que ela foi mudando? Por que a lei escrita lá foi mudando? Porque foi mudando o mundo, né? Então, eu olho para a lei e vejo, a lei mudou. Mas como é que eu faço para entender a lei? Olho para o mundo. Eu tenho que ver como que foi. A de 96 não tem quase mais nada dela, tá toda remendada. Toda remendada, porque o mundo, de fato, também se transformou profundamente. Então, onde é que eu vejo a transformação? Na lei. A lei eu olho, boto a LDB, boto os 3 textos assim. A LDB de 61, a LDB de 71, que é uma reforma, a LDB de 96. Muito bem, eu vejo que tem mudanças assim, enormes, profundas. E aí, aquelas mudanças, eu tenho que olhar a materialidade. Quem governava, que tipo de capital governava, como que era extraído o valor da força de trabalho, enfim, parará, né? É por aí, tá bom? Perfeito. Então, paramos exatamente aqui, eu vou anotar aqui, dia 5 de agosto, 0508. Então, eu agradeço a Luísa, os colegas que estiveram presentes. Semana que vem, na quarta-feira de manhã, vamos ver se o grupo mantém, quarta ou quinta de manhã estaremos abrindo, alguns colegas que hoje não puderam, a Fran,
justificou que teria outras questões para resolver. O Marcos Andrigueto também falou que tinha questões pessoais, ele está passando por um perrengue e tal, pessoal, então logo que ele tiver já em fase de superação, ele voltará para a leitura. E o Marcos Correia, sempre convocado para a leitura, ele poderia nos ajudar bastante, né, Luiz? Cara bom para nos ajudar. Bom, em breve eu vou abrir outra transmissão para tratar da sequência do Zé Paulo. Conto com todos que estão agora nos ouvindo, estamos aí com 15, 16 pessoas. Eu já abro o Zé Paulo para a gente falar sobre crise global e ofensiva neoliberal, e de tardinha no canal do Djalma, Política em Tempo Real, professor Djalma Cremonese, vamos falar com o Valdeci Oliveira, hoje deputado estadual, ex-deputado federal, ex-prefeito de Santa Maria. Vamos fazer um debate aí mais sobre conjuntura política em tempo real, tá bom? Luísa, obrigadão por hoje, valeu, um abraço a todos e até semana que vem.